Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical, chegando até você com mais uma lição maravilhosa. Esse programa é uma iniciativa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, aqui em Marabá, e você é nosso convidado a permanecer ligado no canal 7.1 da TV Cairóis, também nas plataformas digitais que você acompanha aí na sua tela, e poder rever, assistir quantas vezes você quiser este programa. Queridos irmãos, o tema de hoje está maravilhoso, trata sobre a conduta do crente em relação à família. O tema hoje é família, relação conjugal, relação marido-mulher, pais e filhos. E hoje ele está imperdível, você não saia daí, pegue o seu café, pegue o seu suco, sua água, permaneça aí juntinho com a família, porque Deus ele quer abençoar a tua vida. Nós vamos para um louvor, vamos adorar a Deus, pegue a sua harpa, enfim, comece a adorar a Deus juntamente com o Harris e com a Nicole, e depois nós retornamos para iniciar a nossa lição. A paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 291. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Esta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por
Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante, igreja. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus, glória ao Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, Jesus. Aleluia. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde
saber que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Muito bem, meus irmãos, vamos iniciar então a nossa lição de hoje. O tema está maravilhoso, é um tema que toca a todos nós, tema da família. A lição de número 12. Lição de número 12, você pode acompanhar aí na sua tela também com a leitura que vamos fazer. O tema é a conduta do crente em relação à família. O textuário está em Efésios capítulo 5, versículo 31, que nos diz: por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática nos ensina que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A nossa leitura bíblica em classe, que você pode acompanhar pela tela e também pela sua Bíblia ou revista, está em Efésios, capítulo 5, dos versículos 21 ao 33, e adentrando em Efésios, capítulo 6, dos versículos 1 ao 4. Vamos fazer a leitura. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Até aqui temos lido esse tema maravilhoso e nós vamos nesse momento fazer uma oração, pedindo a direção de Deus, a inspiração do Senhor e a sua graça para juntos aprendermos nesse momento. Ore conosco. Pai, em nome do teu Filho Jesus, aqui estamos novamente, Pai, para aprender de Ti, neste programa, com mais uma lição tão especial, tratando sobre família, família que é um projeto especial do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos inspire os teus servos que estão conosco, os pastores, que vão estar ministrando essa lição. E abençoe a família de cada um, que nesse momento dedique esse tempo para aprender mais e edificar a sua casa. Abençoa todo o teu povo, abençoa aquele que está triste, aquele que está doente,
aquele que precisa de um consolo do Senhor. Alcança agora pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, e hoje nós temos aqui os nossos 2 pastores que estarão comentando essa lição maravilhosa, tratando sobre família. Prazer de ter aqui o pastor Marildo e hoje também o pastor Luiz Cavalcante. E eu quero já começar essa nossa querida lição, maravilhosa lição. Quero também aqui ofertar aqui ao pastor Marildo com as suas considerações iniciais e também ao pastor Luiz Cavalcante. Pastor Marildo. Pastor Marcos, pastor Luiz Cavalcante, a paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, amigos, que todos possam ser abençoados pelo Senhor. Uma alegria muito grande poder estar mais uma vez contribuindo com a Igreja do Senhor. É uma satisfação, quero externar mais uma vez, ter o pastor Luiz Cavalcante aqui conosco, um servo de Deus, a quem Deus tem dado sabedoria e tem feito muitos trabalhos voltados para a família. Uma lição muito importante, e como esta, pastor Marcos, é a penúltima lição, eu já quero começar a agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de ter nos escalado para estar cooperando com o seu rebanho. Um grande desafio. Logo no início, confesso que houve assim um tremer da carne, um tremor na carne, mas alcançamos a graça e o favor de Deus, de modo que nos sentimos felizes, e quero também externar minha gratidão ao pastor Salles Batista, a quem Deus tem dado esta visão tão maravilhosa de poder cooperar com o rebanho do Senhor aqui na terra. Obrigado, pastor Salles, Deus abençoe sua vida, irmã Raquel, sua família. Em tudo nós queremos ser gratos a Deus, agradecer também a Deus pela companhia dos irmãos, que aos domingos estão assistindo, aprendendo a palavra de Deus. Isto nos dá alegria, satisfação, ânimo para fazer a obra de Deus. Deus abençoe todos vocês, amados irmãos. Maravilha. Pastor Luiz Cavalcante, bem-vindo. Bom ter o senhor conosco aqui no programa da EBD. Fique à vontade. Muito obrigado, pastor Marcos, a paz do Senhor para os amados que estão aqui conosco. Para mim também é uma honra participar desse programa. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores, os irmãos, os amigos, com a paz do Senhor Jesus, e tratar de um tema como esse, o tema da família, é tratar de algo sublime, porque advém do próprio Deus. A família, indiscutivelmente, é um projeto de Deus. E para nós é sempre um privilégio, uma honra, tratar de um projeto do próprio Criador, do próprio Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai nos conduzir nesta manhã, tanto a nós que estamos aqui na direção, como aqueles que estarão participando, ouvindo aquilo que será ministrado. E eu não tenho dúvidas de que tudo aquilo que será aqui ministrado trará consequências positivas na vida de cada família, de cada relacionamento conjugal, no relacionamento pais e filhos. Enfim, eu tenho certeza de que é um assunto na direção de Deus. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, pastor Luiz. Nós que nos alegramos em tê-lo conosco aqui nesse programa, esperando muitas vezes mais, não é, pastor Marildo? Meus irmãos, a nossa lição de hoje, ela traz esse assunto muito especial, falando sobre a família. O apóstolo Paulo, após ele tratar sobre os atributos da unidade da fé, como nós aprendemos na lição passada, em outros momentos também, o apóstolo Paulo, após tratar sobre as grandezas de Deus, as riquezas da sua glória, após o apóstolo Paulo, ele nos mostrar, nessa carta aos Efésios, a posição que nós estamos diante de Cristo, ele passa dessa fase, de uma fase um pouco mais teológica, mas muito importante, ele passa para uma parte prática, porque a vida cristã não é apenas um conhecer, a vida cristã é também um fazer. Existe uma parte prática. E aí ele começa, a partir aqui já do capítulo 4, ele já começou a falar sobre isso nos relacionamentos. Nós temos que ter a mansidão, nós temos que ter a humildade, nós temos que ter a longanimidade, para que todos os nossos relacionamentos, eles mantenham essa unidade, porque sabemos que somos diferentes. Falamos na lição passada sobre a diversidade de dons, como Deus opera e usa cada um
nessa diversidade, mas aprendemos também que nessa diversidade pode existir unidade. E essa unidade, ela está exatamente em torno de Cristo. Nós somos um em Cristo. Pois bem, aqui agora ele vai falar desse aspecto prático na família, da vida em família. Como a gente manter a família unida, como haver harmonia no lar, como haver harmonia conjugal e também em relação à criação dos filhos. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui com nossos pastores. E, desde logo, pastores, é interessante observar que aqui na introdução, o nosso comentarista da lição, ele fala que a Bíblia, ela trata desse relacionamento familiar como um projeto divino que pressupõe um matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Então, me parece, pastor Luiz, que aqui o nosso comentador ele já traça o que é família, do ponto de vista bíblico. Nós precisamos entender que existe outro tipo de pensamento, outro tipo de concepção do que é família, que se evoluiu na sociedade, inclusive com um fundamento legal até. Mas a nossa legislação ela continua nos dando a liberdade de crença, e na nossa crença nós temos esse entendimento a partir da Bíblia Sagrada do que seja família. Família a partir de um posicionamento divino, de um posicionamento cristão, é uma família que ela tem como pressuporte, como alicerce, que seja um relacionamento, um matrimônio que é monogâmico, que é heterossexual e que para Deus deve ser, portanto, indissolúvel, né? Então, a partir daí, pastor Luiz, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco sobre, aqui no tópico 1, ele vai falar sobre a conduta do marido, né? Nos aspectos do papel do marido como líder da família, depois sobre o amor como elemento primordial aí na conduta do marido, e vai falar ainda nesse ponto sobre o cuidado do marido para com a esposa. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco nesse aspecto. Pois não, pastor Marcos. Quando nós olhamos para o que a Bíblia nos apresenta, nós entendemos que existem papéis. Dentro da família, é muito importante isso, nós entendermos que somos pessoas diferentes, enquanto maridos, enquanto esposas, enquanto filhos, e cada um de nós possui papéis específicos. O grande problema é quando nós invertemos esses papéis, ou pior, quando nós nos omitimos de exercer esses papéis, enquanto esposo, enquanto esposa ou filhos. Faz-se necessário também compreendermos que é um plano divino. E por ser um plano divino, em Deus não há desordem, em Deus há ordem, porque o nosso Deus não é um Deus de caos, de desordem, mas é um Deus de ordem. E por ser um plano, existe uma diretriz, uma orientação. E os papéis, seja do esposo, seja da esposa, seja dos filhos, são ordenanças divinas. Esses papéis nós precisamos compreender que não foram construídos, erigidos pela tradição da igreja, mas é o próprio Deus, através da sua palavra, que é a lâmpada para os nossos pés, para o nosso caminhar, a luz para o nosso caminhar, que nos diz, olha, o marido precisa ter este papel, exercer esse papel, assim como a esposa, assim como os filhos. Esse é o meu desejo. E esse texto sagrado que serviu de referência para nós compreendermos o papel de cada um dos membros, é muito importante nós nos debruçarmos sobre ele. E quando nós olhamos para o papel do marido, ele está justamente dentro de um plano divino de autoridade. Deus estabelece, dentro do plano da família, uma autoridade a ser seguida. Em primeiro lugar, Deus, onipotente, em razão daquilo que Cristo fez por cada um de nós, pela igreja. Ele é o cabeça da igreja, portanto, Deus é a cabeça de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça da igreja, pela redenção que Cristo realizou por cada um de nós. E logo em seguida vem o homem. Cristo sobre o homem sobre a mulher. Toda esta relação de autoridade, nós precisamos compreender que não significa que é autoritarismo, que é tirania,
mas ela é permeada por uma relação de amor. Um amor não na visão do mundo, mas um amor na visão de Deus, conforme Deus se apresenta. Ele mesmo se oferecendo a nós como amor. A igreja que se dedica e se devota a Deus por esse amor que alcançou a igreja. E nós, dentro das famílias que somos as igrejas, as células vivas dentro da igreja, a igreja doméstica, nós compreendemos que precisamos realmente também estar envolvidos nesse amor. Por isso que essa relação de autoridade, o papel do marido nessa relação de autoridade, de início precisa ser compreendido não como algo negativo, mas algo que Deus coloque que assim seja, para que as relações de amor possam ser possíveis. Então, aqui nós não estamos falando de um amor na visão do mundo, mas o amor numa visão profunda, num amor que implica proteção, que implica cuidado, que implica entrega, que implica abnegação, né? A pessoa se oferecer em prol do outro, cujo exemplo maior é Cristo Jesus. Então, o Senhor diz que o homem dentro da família, o marido dentro da família, ele deve ser o cabeça. Essa metáfora aqui que o apóstolo Paulo apresenta para nós, ou analogia, melhor dizendo, essa comparação que o apóstolo Paulo fala, ela é muito instrutiva, porque nós sabemos que todo corpo ele precisa de uma condução. E a cabeça é onde está o cérebro, que por sua vez ordena e estabelece todos os comandos para o corpo. Mas a cabeça, dissociada do corpo, ela também não tem como funcionar. Ela precisa estar ligada ao corpo. Tanto é verdade, por exemplo, que se eu estiver com a unha inflamada, esse processo infeccioso atinge o meu cérebro e toda a minha existência emocional e às vezes até espiritual me leva a uma experiência de que o meu corpo influencia aquilo que sou enquanto ser pensante, enquanto pessoa que tem uma experiência existencial. Então, o corpo, ele é um complexo que Deus criou, que exige que tenha um comando, que tenha uma cabeça. E o papel do marido dentro da família é justamente ser essa cabeça, ser aquele que na orientação de Deus, ele conduz o corpo. Ele exerce a liderança para o corpo. Quando o marido ele deixa de cumprir esse papel de liderança e transfere para a esposa, ou para um filho maior, por exemplo, ou para outra pessoa, ele está realmente não só se omitindo, mas ele está condenando a sua família ao fracasso. Porque Deus estabeleceu que o marido, ele é o líder escolhido por ele, por Deus, para liderar a sua família. Então, no caso de Cristo, o seu caráter de cabeça está unido àquilo que ele fez por nós, unido a ele mesmo, decorrente desse processo de redenção. Ele se torna a cabeça do corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, que nós chamamos, em razão da obra redentora. Nós não somos, enquanto maridos, líderes da nossa esposa, por sermos salvadores dela, não. Mas porque Deus nos outorgou essa tarefa. Então, o papel de liderança do marido é justamente para que ele cuide da família, para que ele se devote à família, se dedique à família, passando pelo relacionamento conjugal, na liderança com seus filhos, para que os planos de Deus, eles se realizem dentro dessa instituição chamada família. E é claro que esse poder que Deus outorga aos maridos, essa autoridade que Deus outorga, não é para a opressão, não é para a tirania, mas é justamente para que o bem-estar da sua esposa, o bem-estar da sua família seja possível. Esse é o papel de liderança que nós, enquanto maridos, devemos exercer dentro da nossa casa. Nós somos os provedores do lar, nós somos os sacerdotes do lar, nós somos aqueles que temos essa tarefa de conduzir a nossa família nos caminhos do Senhor e, sobretudo, que ela possa vivenciar essa experiência do amor maior para com Deus. Excelente, pastor Luiz. E é interessante observar, pastor Luiz, que a gente vê aqui um princípio muito interessante. Quando Cristo ele diz que o homem é a cabeça, a gente vê um princípio de liderança em tudo, né? A gente vê o princípio da liderança no reino de Deus. O reino de Deus é um reino organizado.
Então, não há desordem no reino de Deus. E por ele ser um Deus organizado, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo, né? Lá em 1 Coríntios 11, versículo 3. Cristo é o cabeça ou a cabeça da igreja, e o marido é a cabeça, então, ali da esposa, da família, ele direcionando, liderando. Não está se dizendo que é um mandar, mas está se dizendo que é uma responsabilidade, né, pastor Luiz? Agora, só complementando, só pode complementar para nós aqui, pastor Luiz, porque hoje nós vivemos um momento em que, quando se fala do homem como líder, como a cabeça, quando se fala dessa relação do homem com a mulher e a família, a gente enfrenta um problema muito grande do movimento feminista, que advoga que esse sistema bíblico cristão é opressor, né, é tirano. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o que Jesus fez, o que Paulo realizou, o que Paulo escreveu, e a participação feminina, tanto no ministério de Cristo quanto de Paulo e a igreja primitiva, a gente vê algo muito diferente, não é, pastor? Sim, com certeza. A Bíblia nos diz que nós vivemos uma verdadeira luta, né? Que não é contra a carne, mas é contra as potestades. E o inimigo também, ele trabalha de forma estratégica. E a família é um alvo preferencial do inimigo, porque ele sabe que é a célula máter da sociedade, é a base. E então, de uma forma muito astuciosa, ao longo da história, sobretudo no mundo ocidental, com a contribuição da filosofia grega, foi construído, e está sendo construído, e continua sendo construído, um projeto e uma visão de conhecimento onde o homem ele é colocado no centro. É o humanismo que se destaca. E a gente percebe ao longo da história da filosofia, desde a época da filosofia clássica, passando pelo período medieval, durante o período da Idade Moderna, os tempos contemporâneos, e hoje esse período que nós vivemos pós-contemporâneo ou tempos odiernos, a gente percebe que o inimigo das nossas almas continua de forma astuciosa, entrando na mente das pessoas, e uma das formas dele entrar é através das ideologias que distorcem aquilo que é a vontade de Deus para nós. E essa visão que nos é passada de que essa relação que Deus nos apresenta entre Ele, a igreja, esposo e esposa, é uma visão opressora, isso não vem de Deus. É muito importante a gente compreender que essa discussão que tem um viés que nós chamamos neomarxista, onde se deixa qualquer aspecto de submissão a Deus, de reverência a Deus de lado, em prol de um humanismo, em prol de um enaltecimento do ser humano, ela não pode ser aceita por nós cristãos. Essa é uma estratégia do inimigo para distorcer o plano de Deus para a família. Nós precisamos compreender que o que Deus quer para as nossas famílias é que as nossas famílias vivam uma experiência de amor. E o amor, a Bíblia nos diz que é um dos aspectos do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Gálatas, aos Gálatas, ele fala justamente do amor como sendo um dos aspectos do fruto do Espírito. E é importante que nós venhamos compreender que esse amor, na visão do apóstolo Paulo, na visão de Deus, é a implantação de uma qualidade divina no homem. Deus é amor. E através da ação do Espírito Santo na nossa vida, Deus, ele introjeta dentro de nós o amor que não vem de nós, mas que vem do próprio Deus. Então, quando nós apresentamos o amor como um dos frutos, um dos aspectos do fruto do Espírito, nós estamos compreendendo o quê? Que isto é um produto de um desenvolvimento espiritual que o próprio Deus, ele coloca em nossas vidas para que nós possamos ser luz neste mundo, para que nós possamos ser sal neste mundo, para que nós possamos, através do nosso testemunho cristão, vivendo essa experiência do amor de Deus, não um amor cantado no mundo, não um amor apregoado nas ideologias mundanas, mas o amor ágape, o amor que vem de Deus. Aí nós compreendemos que todo esse projeto não é para a opressão, não é para aviltamento do ser humano, destruição do ser humano, mas pelo contrário, é para o crescimento do ser humano, porque ele se esvazia de si mesmo, se enche do amor de Deus, e a sua família, o seu casamento, a sua casa, a sociedade, ela é enriquecida por esse amor. Então,
nós cristãos, nós que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não podemos aceitar de maneira nenhuma um discurso que venha ferir aquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus é um amor que nós precisamos. É um amor que nós, nesse mundo tão caótico que vivemos, tão sedento desse amor, nós precisamos enaltecer. Muito bem. Pastor Marildo, e aqui também o nosso comentarista fala desse aspecto do amor como primordial nessa relação e nessa vida do marido, para que ele realmente exerça essa liderança e também o cuidado em relação à esposa, né? Com certeza. Com certeza, pastor Marcos. Voltando um pouquinho, eu estarei falando sobre isto. Enquanto o pastor Luiz Cavalcante estava falando, eu estava considerando as suas palavras e vendo que todo o sistema, pastor Luiz, ele se torna opressor por falta da presença de Deus. Se não há presença de Deus, ele se torna opressor. Por que nós estamos vivendo dias de tanta opressão? O sistema governamental se torna opressor, porque as pessoas não têm conhecimento de Deus, as pessoas buscam o seu próprio interesse, como o senhor falou, colocando sempre o homem como centro. Então, se as pessoas olhassem os conselhos bíblicos, as palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus aos seus santos apóstolos e aos profetas de Deus, nós teríamos uma outra visão de mundo, uma outra concepção de vida, mas em razão do desconhecimento da palavra de Deus, as pessoas não conseguem se relacionar. Se torna, eu diria que, quase impossível o ser humano, por si só, querer ter bons relacionamentos. Nós sabemos que existem pessoas que têm virtudes em razão da educação e conseguem se relacionar bem. Mas a palavra de Deus, ela é fundamental. E quando entra para o aspecto do amor, como o senhor bem colocou, nós percebemos que Paulo, nos 4 capítulos anteriores, assuntos teológicos, mas é um preparo, veja só, ele está preparando o cristão a todo um preparo para que ele possa então chegar a essa parte do amor e mostrar para os pais, para marido, para mulher, que há necessidade do amor. Vejam só, vocês podem depois, façam isso, um propósito de reler esses 4 capítulos de Paulo e ver que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Nós fomos vivificados por Cristo, estando mortos em nossos delitos e pecados. Então, Paulo vem fazendo, trazendo um conhecimento para que nós possamos estar preparados, para que nós possamos estar inteirados da vontade de Deus para a nossa vida. Por fim, Paulo, então, chega sobre esta questão do relacionamento de família. Amados, na lição passada foi falada sobre humildade, mansidão, longanimidade. E aí vocês vão ter que, mais uma vez, ouvir o pastor Marildo falar sobre o fruto do Espírito, a necessidade. Os grandes problemas, pastor Marcos, pastor Luiz, que ocorrem nos casamentos, é por falta do fruto do Espírito. E eu me refiro agora à comunidade cristã, porque as pessoas que não têm Deus, eles desconhecem esses assuntos, essas virtudes. Mas que bom seria se tanto os cristãos como pessoas lá fora tivessem o conhecimento exato dessas virtudes que devem estar permeando a vida do cristão. Isso deve estar em nosso ser. Eu não consigo admitir uma pessoa viver a sua vida cristã sem cultivar o fruto do Espírito. Somente o fruto do Espírito em nossas vidas vai nos trazer este bom relacionamento familiar, essa boa relação no que diz respeito marido, mulher, pais e filhos. Então o amor, ele é essencial, porque Deus, o apóstolo João, ele afirma nas suas epístolas, ele diz que Deus é amor. Ele não diz que Deus tem amor, ele diz que Deus é amor. E ele chega a dizer o seguinte: se você diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, a quem vê, você é mentiroso. Deus é amor. Esse amor precisa estar nos nossos corações. Agora vejam, Paulo, nesse capítulo 5, ele traz alguns exemplos deste amor do marido para com a mulher.
e a responsabilidade aumenta grandiosamente quando nós lemos o versículo 25 do capítulo 5. Veja o que Paulo diz, veja o exemplo que ele coloca, o modelo que ele coloca para as nossas vidas. Ele diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial, é um amor altruísta, aquele amor que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. É aquele amor que não olha as falhas, os defeitos, pelo contrário, está disposto a amar incondicionalmente e trabalhar nesta vida para que esta vida possa ser alcançada também por este amor. É interessante que observemos que quando Paulo fala da mulher ser submissa ao marido, Paulo está então esperando que este marido esteja amando esta mulher como Cristo amou a igreja. Como a mulher pode submeter-se a um homem que a maltrata, que a aborrece, que faz tudo para desagradá-la? Ela, sendo uma serva de Deus e tendo o fruto do Espírito, ela ainda se submete, na esperança de que ele possa ser resgatado, na esperança de que o amor de Deus possa alcançá-lo e possa transformá-lo. Mas o bom será que o marido e a mulher estejam então cheios desse amor de Deus. Por isso, mais uma vez eu falo, a necessidade do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Paulo chega a afirmar que contra estas coisas não há lei, porque quem está cheio do fruto do Espírito jamais vai transgredir, jamais vai maltratar. Vejam só, queridos, além de Paulo colocar Cristo como modelo deste amor, ele diz que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Ele vem agora com o segundo modelo. Ele diz: assim devem os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. Pastor Marcos, Pastor Luiz, isto é de uma responsabilidade intensa. Antes de eu pensar em maltratar a minha esposa, eu devo pensar se eu seria capaz de maltratar o meu corpo. Qual é a pessoa que seria capaz de maltratar o seu próprio corpo? Pegar um martelo, colocar a sua mão sobre a mesa e bater nos seus dedos? Só uma pessoa que está com algum problema mental. Mas uma pessoa em sã consciência, ele vai ter todo o cuidado. Por onde ele anda, ele vai observar. Era o cuidado com o seu corpo, nas suas higienes, no perfume que passa, no penteado do cabelo, como se olha, nos selfies que se tiram, não é, pastor? Tudo isto, o que é isto? É olhando para o seu corpo, né? De alguma forma, venerando o seu corpo, vendo a beleza do seu corpo. Assim também, quando nós olharmos para a nossa mulher, nós precisamos olhar como se estivéssemos vendo nosso próprio corpo. Sim, até porque, pastor Luiz Cavalcante, veio a mim agora a lembrança de que a mulher foi tirada do corpo do homem, da costela do homem, então ela faz parte deste corpo. Então, assim como eu amo o meu próprio corpo, eu devo também amar a minha mulher. Este é o modelo de amor que Paulo traz para marido e para a mulher, para que a mulher então possa se submeter a esse tão grande amor. Não é isso? Oh, maravilha! Vai recebendo aí, tá bom, meu irmão? Vai glorificando ao Senhor aí. Pastor Luiz, o senhor pode nos falar um pouquinho sobre o papel do marido? Porque há muita dúvida em relação a esse tema. Qual é o verdadeiro papel do marido nessa perspectiva bíblica, neotestamentária, nessa perspectiva cristã? Porque a gente sabe que no sistema judaico havia uma certa opressão à mulher, né? Embora isso não estivesse muitas vezes na lei, mas os homens, eles criavam esse sistema muito opressor, sem misericórdia, sem amor. Entre os gregos também a mulher tinha muita discriminação, entre os romanos, enfim, a gente percebe todo um resgate que o Senhor realizou, que o sistema cristão realizou da mulher. Damos graças a isso pelos direitos fundamentais, os direitos humanos, eles têm uma sede, e essa sede ela é cristã. Então,
mas ainda hoje existem resquícios desse tratamento desrespeitoso, discriminatório à pessoa da mulher. E muitos maridos que às vezes cresceram no lar onde não havia amor, mas havia muito ódio, muito espancamento, né, muita discussão, enfim. Às vezes as pessoas reproduzem isso nos seus relacionamentos, né, pastor Luiz? E há um equívoco muito grande quanto ao papel do homem. Há uma tendência da pessoa querer replicar no seu relacionamento conjugal aquilo que ele vivenciou lá com seus pais, né? Ou vivenciou com seus pais, a não ser que Cristo faça uma obra nesse coração, né? Então, às vezes, ele vai replicar esse tratamento autoritário com a mulher. Então, é importante a gente esclarecer qual é o papel do homem no casamento. Realmente é uma pergunta que todos nós precisamos nos debruçar sobre ela. E nós, enquanto maridos, temos que ter muito claro isso em nossa mente. Sobretudo nós, maridos cristãos, que decidimos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. E aqueles também que ainda não entregaram, podem assim fazê-lo e passar a ter uma experiência diferente daquilo que vivenciam hoje. E eu tenho certeza e lhe garanto que você, que ainda não tomou essa decisão e tomar essa decisão de pautar a sua vida naquilo que é a vontade de Deus para você, você vai com certeza viver muito melhor. Mas respondendo à pergunta do pastor Marcos, qual o papel do marido? O papel do marido ele está diretamente ligado àquilo que nós falávamos sobre a questão do amor. O amor sacrificial, o amor altruísta, o amor que passa por uma escolha. Eu sempre digo, sempre quando eu tenho oportunidade de ministrar para casais, que o amor, antes de tudo, é uma escolha. A paixão, ela não é uma escolha. No dia que nós conhecemos as nossas esposas, nós nos apaixonamos por ela. E às vezes dava sede, tremia, né? As palavras faltavam, o tempo não passava para chegar a hora do encontro. Na hora que se encontrava, não queríamos ir embora, era um abraço, mais um abraço, outro abraço. Não era assim? Isso é paixão. Exatamente, essa é a paixão. Mas a paixão, ela naturalmente, ela se dissipa. Ela vai embora, aos poucos ela vai embora. E nenhuma paixão sustenta um casamento. Por isso que hoje os casais se separam, e inclusive, infelizmente, dentro dos seios das igrejas, muitas vezes acontece isso, porque as pessoas se casam achando que serão eternos apaixonados. E se decepcionam, porque a convivência no dia a dia, nós nos deparamos com os defeitos, com as limitações do outro, e mais do que isso, com as nossas limitações, porque o que mexe conosco muitas vezes na relação conjugal não é o defeito do outro, mas aquilo que eu não me conhecia enquanto ser humano limitado, e a paixão vai se dissipando. E o amor não, o amor, ele, na medida que eu escolho amar, a tendência dele é crescer. Por quê? Porque quando eu escolho amar, eu estou fazendo aquela escolha que Deus fez por nós. A Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos amou primeiro. E assim também nós, dentro do relacionamento conjugal, enquanto maridos, nós precisamos escolher amar as nossas esposas. Todos os dias, não obstante as limitações que ela tenha, que nós temos, que a família da qual ela faz parte tenha, que as nossas famílias também tenham, mas nós devemos escolher amar. Porque quando nós escolhemos amar as esposas, aí vai acontecer justamente aquilo que você me perguntou. Nós passamos a exercer o nosso papel enquanto maridos. Primeiro, de proteção. A mulher precisa de um marido que a proteja. Quando eu digo a proteja, não é apenas fisicamente. Alguém flertou, jogou uma piada contra a nossa marido, nossa esposa, a gente ir lá e querer tirar a satisfação. Não é essa proteção física tão somente, mas é uma proteção emocional, é uma proteção financeira, é uma proteção muito importante, eu digo mais importante, espiritual. Nós precisamos orar pelas nossas esposas, precisamos ajudá-las nesse processo de aperfeiçoamento, de santificação, para que a boa obra iniciada pelo Senhor seja concluída nela. Então nós temos essa responsabilidade, que é uma responsabilidade de liderança
espiritual, emocional, financeira e de proteção para com as nossas esposas. Uma mulher que tem um marido que a protege, ela dificilmente vai querer trocá-lo por outro. Agora, um marido fraco, um marido que não representa nenhuma segurança para a esposa emocional, espiritual, financeira, ele está realmente correndo um grande risco. Então, um dos papéis importantes é a proteção. Além disso, a questão do sacerdócio dentro do lar, que também está ligado diretamente, né? A questão da liderança enquanto provedor da família, isso é muito importante. Então, esses papéis são nossos. Hoje, muitos homens estão invertendo isso. Estão se acovardando, e aí os casamentos vão se esfacelando, os filhos não têm um referencial de pai, de esposo dentro de casa, e, consequentemente, tendem a reproduzir esse sistema. E nós, pela orientação de Deus, precisamos saber que somos líderes da nossa casa. Somos protetores das nossas famílias, da nossa esposa. E temos realmente essa grande responsabilidade. Muito bem. Meus irmãos, o tema é maravilhoso. Tenho certeza que vocês estão aproveitando bastante aí. Eu quero terminar esse primeiro bloco para a gente ir para um rápido intervalo, citando um texto, o texto que está escrito lá em João. João, capítulo de número 13, o Senhor deixou bem claro, aqui no versículo de número 35, ele disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quantos casamentos há aqui são apenas de fachada, não há amor? Então, pense nisso hoje. Será que há amor no seu relacionamento? Você ama de fato o seu cônjuge? Você, marido, ama a sua esposa, como Cristo determina? Você estaria disposto a dar a vida por ela? Você, mulher, ama o seu esposo? Tem respeitado ele por esse amor? Tem honrado ele por esse amor? É algo que nós precisamos pensar. Porque senão, nós não seremos discípulos do Senhor. Poderemos até ser crentes, mas o diabo também é crente. Os demônios também creem, diz a Bíblia. Creem, estremecem, mas eles não obedecem. Tá bom? Vamos para um rápido intervalo, depois nós voltamos falando sobre o papel da esposa. Não saia daí.